E aí, no vídeo de hoje, eu quero abordar um pouquinho com vocês um jogo que é gratuito para jogar, tanto para PlayStation 5 quanto para Steam, chamado Vampire the Masquerade Blood Hunt. Antes da gente começar, vamos começar tirando logo o elefante branco da sala. O grande motivo desse vídeo é que os servidores de Blood Hunt serão fechados no ano que vem. No último dia 27 de outubro, a Sharkmob anunciou que todos os servidores de Blood Hunt serão fechados em 28 de abril de 2028. Então, se você, meu querido Kindred, pensa em platinar ou mesmo conhecer esse jogo antes do fechamento dos servidores, fica aqui comigo que eu quero falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre as qualidades dele, os defeitos, um pouquinho da história dele, e eu vou te dar aqui todo o passo a passo em direção à platina desse jogo. A nossa história começa aqui com a Sharkmob, uma empresa sueca fundada em 2017. O primeiro jogo dessa desenvolvedora foi o próprio Blood Hunt, que entrou em beta em 2021, recebendo dezenas de patches e updates, mas ele só teve o lançamento oficializado em 2022, em abril de 22. E isso provavelmente explica por que, inclusive, eles vão encerrar o servidor em abril de 26. Blood Hunt é um Battle Royale, ou seja, ele coloca você e vários outros jogadores em um mapa, e quem terminar vivo no final ganha. Sim, eu sei que existem outros modos dentro do jogo, modos de dupla, modos de trio, mas essa seria uma maneira simples de resumir para que lado que o jogo vai. Como todo Battle Royale, o que mantém um jogo é a constância e o crescimento de uma comunidade. O jogo ele tem como sua única fonte de renda os passes de batalha premium, uma vez que para poder jogar o jogo não é necessário a compra dele, ele é um jogo gratuito. E ele está disponível tanto no PlayStation quanto na Steam. E sobre o passe de batalha, é nele onde os jogadores vão ter acesso a cosméticos e algumas maneiras de poder customizar os seus personagens, seja aqui com trajes, gestos, cor de cabelo e outras coisinhas mais. Entretanto, a base de jogadores nunca foi incrivelmente sólida, e em 2023, apenas um ano depois do lançamento, a Sharkmob anuncia que irá encerrar o desenvolvimento de Blood Hunt, mas manterá os servidores funcionando por mais algum tempo. De 2023 para cá, se a gente for aqui em últimas atualizações, a gente vai reparar que basicamente quem cuidou do jogo foi a própria comunidade. E, gente, eu já vi essa história em algum lugar. Vocês conseguem pensar onde? Mas então, desde essa época, a comunidade vem tomando conta do jogo, lançando os updates regulares e novos patches de correção para o jogo, uma vez que a própria desenvolvedora já não estava mais fazendo. E agora, oficialmente, a Sharkmob anuncia que os servidores serão fechados em 28 de abril de 2026, pegando um total de 0 pessoas desprevenidas. Mas por que jogar Blood Hunt agora? Vale a pena? Sendo bem sincero, se vale a pena ou não, essa é uma resposta muito difícil de te dar, porque isso depende exclusivamente de você. Mas sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com o jogo, eu quero te mostrar todo o passo a passo para a platina, para que você possa pensar se, caso você não tenha jogado o jogo ainda, vale a pena você querer conhecer esse jogo antes da morte final dele, ou não, deixa quieto, deixa passar e a gente finge que não existe. Porque afinal de contas, essa é literalmente a última chance. Uma vez que os servidores tenham sido desligados, não vai ser possível jogar Blood Hunt novamente no futuro, uma vez que ele é um jogo Battle Royale 100% online. Blood Hunt é um Battle Royale ambientado no universo de Vampiro à Máscara, que se passa na cidade de Praga, na República Tcheca. O conteúdo pago dele não desequilibra em nada o jogo e é possível fazer tudo de forma gratuita, principalmente nesse final, que você não vai querer investir o seu dinheiro em um jogo que já está anunciado em sua sentença final. O jogo tem uma quantidade de customização de personagens bem legal e, para ser sincero, é bem divertido montar cada um dos personagens. Você pode jogar com alguns clãs e cada clã tem 2 arquétipos dentro dele, e cada arquétipo muda drasticamente o seu estilo de jogo. O jogo consta hoje com 2 historiadores, sendo elas a Musa e a Sereia, 2 Nosferatus, o Sabotador e o Animalista, 2 Brujah, que é o Brutal e o Vândalo, 2 Ventrus, que é o Sicário e o Guarda, e um Tremere, que é o Acadêmico. O Tremere que foi lançado posteriormente ao lançamento como uma DLC, né, como um upgrade do jogo posteriormente. Os arquétipos, eles interferem diretamente na sua gameplay. Então, por exemplo, pegando aqui o Nosferatu Sabotador. O Nosferatu Sabotador, ele tem 3 habilidades, que é a bomba de esgoto, onde você joga uma bomba que explode e solta gás tóxico quando os inimigos se aproximam, a passagem invisível, que você fica semi-invisível ao se agachar, e o desaparecer, que você fica invisível e move rapidamente por um curto período de tempo. Já o Nosferatu Animalista, você pode
Utilizar o familiar de reconhecimento, onde você envia morcegos para averiguar uma área, revelando temporariamente os inimigos através de uma parede. Você pode sentir a besta, inimigos gravemente feridos deixam um rastro que mostra seus movimentos recentes, ou a mesma habilidade de desaparecer que você pode utilizar ali para poder fugir, por exemplo. E durante o jogo, você vai pegar várias armas, sejam elas armas de fogo ou armas de combate corpo a corpo, como vocês podem ver aqui no desaparecer. E você pode se alimentar de humanos para poder absorver a ressonância deles para melhorar as suas disciplinas vampíricas, similar ao que é feito na base do livro V5. O jogo pode ser jogado no formato cada um por si ou em modos de times. Você pode escolher o que você se sentir mais confortável para poder jogar. Você começa o jogo no Elísio, um ambiente onde você não pode utilizar os seus poderes vampíricos. Esse Elísio é como se fosse o lobby do jogo. Ele lá é onde você vai encontrar as partidas e enquanto você espera, você pode ficar andando livremente por ele, para não ficar somente vendo ali uma tela preta de carregando enquanto ele fica procurando jogadores. E sinceramente, aqui eu acho que é um dos pontos altos desse jogo, e uma coisa que eu quase não vi ninguém comentando. E dentro do Elísio existem vários NPCs que quando você conversa com eles vão te dando missões. Como um NPC que precisa de um disco rígido que foi deixado na Catedral de Praga, por exemplo, e quando você começa uma partida dentro da cidade, você pode, no meio da matança, correr em direção à Catedral para tentar localizar esse item. E uma vez que você pega esse item, ele não te dá nenhum benefício na partida em si, mas quando a partida acaba, você pode voltar pro lobby, pro Elysium, e você pode levar esse item de volta para aquele NPC, que vai continuar aquela narrativa, que vai continuar aquela história, aquela lore, e vai te dar uma nova missão para poder ser feita dentro do jogo, dentro do Battle Royale. E isso é bem divertido, porque dá um pouquinho de lore e narrativa para um jogo que não tem lore e não tem narrativa. Eu não sou jogador de Battle Royale, eu nem gosto desse estilo de jogo, e eu, pra ser bem sincero, eu nem sou bom nele. Mas sinceramente, eu gostei de Blood Hunt. Não é porque ele tem uma roupa de vampiro à máscara, mas porque de fato ele é bem feitinho. Claro, poderia ser melhor? Poderia. Mas ele minimamente me divertiu pelo tempo em que eu joguei ele, ainda que não tenha sido muito. A parte da quest dos NPCs foi o que mais me empolgou, pra ser bem sincero. Então, quando eu tava no Elysium e eu ia lá e conversava com os NPCs e eles me davam quests pra eu poder resolver, eu ficava com vontade de entrar na próxima partida, não pra poder conseguir me livrar dos outros jogadores, mas pra buscar o item que o cara me pediu ou pra visitar o ambiente pra verificar se a Segunda Inquisição tinha conseguido entrar naquela parte da cidade, e isso foi muito divertido, porque eu gostava desse pegar quest e entregar quest. Mas é um jogo que não tem uma vastidão gigantesca de conteúdo, então, como ele é um jogo eterno, um jogo de Battle Royale, a tendência é que a comunidade crescesse e tivesse ali muitos e muitos jogadores pra jogar sempre, chegou um momento que eu particularmente cansei, porque como eu disse, não é o meu estilo de jogo, e a pouca lore que tem nele não foi o suficiente pra poder me manter. Mas, pelo menos enquanto eu joguei, foi muito divertido e eu particularmente gostei muito de ter conhecido esse jogo. Agora vamos supor que você minimamente se empolgou com o que eu disse e você irá dar uma chance pro jogo e você irá tentar platinar esse jogo ou fazer o 100% na Steam. E aí você me pergunta, dá tempo? Você tem 5 meses a partir da data da publicação desse vídeo para poder conseguir sua platina. E a resposta para essa pergunta, na verdade, é muito simples. Não sei. Eu falo não sei porque, pra ser bem sincero com vocês, eu não sei quantos jogadores tem ativo no momento. Eu não cheguei a pesquisar, mas na minha última pesquisa, há 5 meses atrás, se não me falha a memória, tinha algo em torno de 500 jogadores ativos. O que é pouco. O que é muito pouco para um jogo mundial, pelo menos ele é cross-plataforma, então você tem tanto o PC quanto o PlayStation tentando manter ele vivo, né, a base de jogadores do PC e do PlayStation, mas isso foi há 5 meses atrás. Agora que o jogo já foi anunciado como semi-morto, eu não sei, eu até imagino que essa base tenha caído. E o que isso implica diretamente na platina? Isso basicamente pode dificultar o tempo de você conseguir encontrar salas. Então, você pode às vezes ficar ali muito tempo no lobby esperando ele localizar outros 40 jogadores para poder jogar com você. Eu não sei se atualmente ele tá com um sistema de bots. Se ele tiver com um sistema de bots, vai ser bom. Pelo menos para quem busca platina.
porque o sistema de bots ele vai localizar todos os jogadores que estão aptos ali, colocar uns bots. Os bots normalmente não são tão bons quanto os jogadores, então mesmo que você não tenha domínio no Battle Royale, como você vai estar jogando com alguns jogadores e com bots, pode ser que você consiga se sair um pouco melhor e isso facilite para você buscar a sua platina. A maioria dos troféus deve vir de forma natural. Você precisará jogar com todos os clãs e cada um dos arquétipos dentro dos clãs. Então, naturalmente, você irá conseguir evoluir esses clãs e usará os seus respectivos poderes para poder conseguir alcançar ali os troféus, e você vai precisar variar bastante as armas do jogo também. No MyPST, eu deixei aqui, se você acessar o MyPST do Vampire the Masquerade Blood Hunt, eu deixei várias dicas, não só eu como outros jogadores também da comunidade, nos troféus, para poder guiar ali se você tiver alguma dificuldade ou algum ponto ali mais preciso de algum troféu específico que você não tenha entendido ou não saiba realmente como conquistar. O primeiro troféu que você já vai conquistar no jogo aqui logo de imediato é o Welcome to the Masquerade, que é visitar o Elysium pela primeira vez. Então esse troféu é o único troféu do jogo que é imperdível, tá? Que uma vez que você iniciar o jogo, você já pipoca esse troféu, e a partir dele é onde você vai começar a sua jornada para poder conseguir ali a platina do jogo. Seguindo com a sequência, eu recomendo você já ir priorizando, escolher um clã, escolher um arquétipo e focar naquele clã e naquele arquétipo até você conseguir pipocar todos os troféus de disciplinas daqueles clãs. Você vai precisar ficar no top 3 com cada um dos clãs, e isso vai vir provavelmente de forma natural, e usar de alguma maneira as habilidades daquele clã que você escolheu. Então se você pegar ali, por exemplo, um Nosferatu Sabotador que a gente falou, você precisa focar em usar a bomba dele para poder causar 1500 de dano cumulativo. Quando você conseguir esse troféu, você muda ali para o Nosferatu Animalista, e aí você vai precisar usar a habilidade dele de familiar para poder ficar revelando 25 vampiros, né, com essa habilidade. E enquanto isso, você vai se familiarizando com o jogo, aprendendo as mecânicas desse jogo, para você poder conseguir ficar ali em boas posições na partida e poder ir crescendo. E aí com isso, é isso. Você vai ter que usar a habilidade do Vandal de Earthshock do Brujah 25 vezes, para poder stunar 25 jogadores. Você vai precisar usar o Shockwave para proteger 1500 de dano com o seu Brujah, vai ter que revelar os 25 inimigos com Nosferatu, 1500 de dano com bomba, vai ter que cegar 25 jogadores com Toreador Sire. Utilizando a musa Toreadora, você vai precisar curar 2500 de vida e vai precisar dar um charge, né, correr pra cima de 25 jogadores com a habilidade do Ventrue. O Tremere é o único que não tem nenhum troféu relacionado a ele, porque como eu disse, o Tremere foi uma DLC que veio posteriormente. Então todos os troféus são baseados nos Toreadores, Nosferatus, Ventrue e Brujah. Dito isso, varie também as armas que você vai utilizar. Você vai precisar equipar uma arma lendária, elas estão no mapa, não é a coisa mais difícil assim do mundo de localizar, existem alguns pontos mais fixos, então você vai pra ele, você pega uma, e é isso, você vai ter que derrubar 25 jogadores com armas de baixo calibre, de alto calibre, com armas de precisão, com a besta, né, o crossbow, com a shotgun, com armas de combate corpo a corpo, e uma vez que você derrube os inimigos, você pode cometer a Diablerie, que é o ato, né, de você dar a morte final para aquele vampiro. Basta você fazer isso 25 vezes e vai pipocar aqui o último troféu ali de combate e de arma. Você não precisa, obviamente, seguir essa mesma ordem aqui, você pode utilizando as armas que você se sentir mais confortável, pipocou um troféu de uma arma, foca na outra. E quando você tiver pipocado todos os troféus de arma, aí você escolhe a arma que melhor, que você se sentiu melhor jogando, que você sentiu que pra você é a melhor delas, e termina ali o resto da gameplay com essa ou essas armas que ficarem melhor ali pro teu jogo. Não deixe de entrar em partidas cooperativas de time, para que você possa reviver um amigo e para que você possa levantar um amigo. Então, quando você estiver jogando em modos de dupla ou trio, uma vez que eles caiam, né, ele não morre de imediato, então você pode chegar até próximo dele e levantar ele, e uma vez que ele morra, você pode ir até o ponto de respawn e trazer ele de volta para o jogo. Uma vez que você fizer isso
com o seu teammate, você consegue ali mais 2 troféus. Uma boa maneira de você fazer isso é nos jogos de dupla, porque em jogo de trio às vezes a pessoa vai cair e o seu outro amigo vai lá e revive ele ou levanta ele. Então no joguinho de dupla, você deixa ali seu amigo ir um pouco mais à frente, se expor um pouco mais, e na hora que ele cair, você corre lá para poder salvar ele. Mesmo que você perca a partida, pelo menos garante ali o seu troféuzinho. E naturalmente jogando, você vai conseguir em algum momento um top 3 de Toreador, um top 3 de Brujah, um top 3 de Nosferatu e um top 3 de Ventrue. E isso é muito bom, porque na verdade o jogo não te exige que você fique em primeiro no Battle Royale. Então se você não é um jogador muito bom assim, se Battle Royale não é a tua praia, você só precisa ficar entre os 3 primeiros. E assim, não existe necessariamente uma mandinga, um cheat para você poder conseguir isso. Mas eu deixei algumas dicas lá no MyPST também. Você pode ficar escondido a maior quantidade de tempo possível. Quando a cidade começar a se contorcer mais pro centro dela, mantenha-se nas bordas, vai ficando escondidinho. Quando todo mundo tiver semi-morto ou morto, aí você se expõe. Preferencialmente quando só tiver mais 2, porque aí você é o terceiro e acabou. O troféu já veio. Seguindo já para o final do jogo, você vai precisar fazer algumas coisas muito pontuais, que é matar 50 NPCs específicos que estão lá dentro do jogo, andar 836 km dentro de Praga, e esse troféu provavelmente vai vir natural, porque você vai correr de um ponto ao outro, vai subir edifício, vai entrar na farmácia, vai entrar na Antiquity, vai entrar na Tailor Shop, para você poder pegar armas, pegar suprimentos. Então ter que entrar nesses lugares e correr esse percurso muito provavelmente vai vir de forma natural, não se preocupa. Você vai ter que ganhar ressonância dos civis, então quando você vê um civil que tá brilhando uma ressonância laranja, você vai lá e pega. Tiver brilhando a ressonância azul, você vai lá e pega. Você vai ter que pegar uma de cada uma das ressonâncias em um único jogo, não é difícil de fazer, e ganhar o máximo de ressonância de sangue também em um único jogo, também super fácil. Uma vez que você cometa um crime, né? Se você, por exemplo, morder um ser humano na frente de outro, vai ser iniciado uma caçada de sangue porque você quebrou a máscara. A caçada de sangue, ela basicamente consiste em revelar a sua posição para todos os outros jogadores do mapa. Corra como se não houvesse o amanhã, e tente se manter vivo, são só alguns segundos, e uma vez que a caçada de sangue acabe, se você sobreviver a ela, você pipoca ali mais um troféu. E aí, por último, você só pula da costa do cais, vai vir um tubarão e vai te morder. E quando ele fizer isso, pipoca ali mais um troféu. Feito isso, a gente vai para a última leva do jogo, que é conseguir os níveis 5, 25 e 50. Falando um pouquinho da minha experiência pessoal com o jogo, quando eu completei todos os troféus, eu estava no nível 18. Então, foi bem longo para poder chegar no nível 50. Na época, eu até escrevi aqui no MyPST, ó, eu deixei aqui, cadê? Aqui, ó, Reach nível 50. O jogo ele não te mostra a quantidade de XP que você tem, e isso para mim ela é bem frustrante. Mas vamos lá, ó, a quantidade média de partidas que você vai precisar para alcançar o nível 50 é de 480. Hoje, quando eu peguei o level 50, eu parei para ver as estatísticas dos personagens. Coloquei os 2 Brujahs no 20, os 2 Nosferatus e os 2 Ventrues. Todos esses personagens, esses 6 personagens aqui no nível 20. Coloquei um dos Toreadores no nível 20 e um dos Tremers no nível 20 também. Ao ver as estatísticas, os 3 que eu coloquei 2 personagens estavam com mais de 100 partidas jogadas. Eu não sei exatamente o valor exato. O Toreador estava com 68 partidas e o Tremer estava com 60. O que me fez fazer um cálculo de que do 1 até o nível 20 por personagem, eu devo ter jogado aproximadamente 60 partidas. Sendo assim, eu devo ter aproximadamente 120 partidas de Brujah, 120 de Nosferatu, 120 de Ventrue, 68 de Toreador e 60 de Tremer. Por que eu acho que eu tinha 120 de Brujah? Porque quando eu pegava o nível 20 com um Brujah, eu já troquei para o outro. Quando eu peguei o segundo Brujah nível 20, eu troquei pro Nosferatu. Quando eu peguei o Nosferatu, eu troquei pro segundo Nosferatu. Quando eu peguei o Ventrue, eu troquei pro segundo Ventrue. Então, eu não jogava muito mais com esses personagens. Então, dava pra ter uma noção que com mais ou menos 60 partidas era o suficiente para eu poder botar um personagem no nível 20. Sendo assim, 120 de Brujah, 120 de Nosferatu, 120 de Tremer, 68 de Toreca e 60 de Tremer. O que totaliza entre 480 a 500 partidas mais ou menos para poder chegar no nível 50. As primeiras partidas eu joguei muito sério, então eu já estava ali tentando pegar top 3, estava tentando ganhar, fazer XP e tudo, então utilizando as mortes de várias armas. E aí, como eu disse, eu terminei tudo no nível 18.
No nível 18 eu parei de jogar sério. Do 18 até os 50, eu ficava entrando e me matando na borda do mapa. Começava uma partida, pulava a cerca, caía na água, era comida por um tubarão, repetia uma vez, porque você tem 2 vidas, e aí era como se eu estivesse quitando o jogo. Espero que com esses cálculos iluminem um pouco você que tá pensando em alcançar os 50. E por que isso? Porque a luta por 50 é longa, viu? Se a gente olhar aqui as datas, só pra vocês poderem ter uma noção, eu vou pedir desculpas, eu platinei esse jogo em 2023 e eu não lembro quantas horas por dia eu jogava esse jogo. Não me recordo mesmo. Não era muito, não. Mas eu precisei fazer ali um grindzinho. Eu comecei a jogar o jogo no dia 29/10. Olha só, eu tô gravando esse jogo no dia 29/10 de 2025. Eu comecei a jogar esse jogo há cravados 2 anos atrás. E, bom, seguindo aqui a sequência de troféus, o último troféu que eu consegui foi o de matar 50 NPCs, que eu tive que farmar. Esse troféu aqui ele não veio de forma natural pra mim, porque eu não ficava matando os NPCs durante o jogo. Então quando eu pipoquei todo o resto, ficou faltando só ele, eu fui lá e fiz. No dia 2 de novembro. E aí eu comecei o grind. No dia 2 de novembro eu comecei a entrar no jogo e quitava o jogo. Entrava, quitava, entrava, quitava, entrava, quitava. No dia 4 eu peguei nível 25 e no dia 12 eu peguei nível 50, tá? Daqui, do dia 2/11, quando eu pipoquei o último troféu, até o dia 12, ou seja, 10 dias, que eu platinei aqui no dia 12/11 às 18h15, eu basicamente entrava no jogo e saía. No jogo não, desculpa, na partida. Entrava na partida e saía, entrava na partida e saía. Então foram 10 dias de grind. Eu não me recordo se eu tava jogando alguma coisa em paralelo, eu entrava aqui, fazia um pouquinho e saía. Não sei se eu fazia quantidade de tempo, mas não foi rápido. Tá? Como eu disse, em torno de 500 partidas. Mas se você chegou até aqui, parabéns, a platina de Blood Hunt agora é sua. Minha experiência com o jogo no geral, ela foi muito legal. Blood Hunt foi um jogo que, imediatamente quando ele saiu aqui, eu particularmente torci muito o nariz pra ele. Eu falei, gente, não faz sentido você pegar um RPG de vampiro, que teoricamente as pessoas querem jogar um RPG de vampiro, e você fazer um Battle Royale, um jogo de tiro, um jogo de tirinho de sobrevivência ali, que é tudo que vampiro efetivamente não é. Mas eu gostei. Eu realmente gostei. Apesar de ter torcido o nariz, ele foi um jogo que me cativou por esses poucos dias aí que eu joguei ele. Não é incrível. Eu acho que vale conhecer. Se você é um platinador que, tipo, eu não posso sujar minha PSN, minha Steam com um jogo que não vai ser platinado, talvez, se você não tiver com paciência, nem começa, porque realmente você tá no tempo ali útil pra poder fazer essa platina. Mas se você tiver interesse em conhecer o jogo, tentar jogar umas partidas, ver um pouquinho da lore que tem ali no Elysium, eu acho que é legal. Eu realmente me diverti. Não me arrependo de ter feito essa platina, não. Pelo contrário, é uma platina que agora, ainda mais agora que os servidores vão ser cancelados, eu levo aí com um certo carinho dentro das platinas que eu tenho. Mas me diz agora você. Você chegou a jogar esse jogo? Você jogou ele previamente? Você tem interesse em jogar esse jogo? Eu queria saber de você um pouquinho aí. Me conta qual é a sua relação com Blood Hunt. Você vai jogar? Você já jogou ou não? Vai deixar passar e segue o baile. E se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Te convido a deixar um like no canal, se inscrever para você poder curtir aí novos vídeos quando eles saírem e principalmente para você poder me mostrar que esse tipo de conteúdo é minimamente interessante para vocês. Sei que o nosso foco principal aqui é o VTES, mas sempre que possível eu tento trazer aí alguma novidadezinha de games ou de Mundo das Trevas para vocês. E se vocês gostarem, eu pretendo trazer outros jogos de World of Darkness. A gente pode falar de Quarteries of New York, Shadows of New York, a gente pode falar de Bloodlines Zoom, a gente pode falar do Werewolf Earthbound, então tem coisinhas, material não vai faltar não. Me conta, me fala o que vocês querem e a gente continua trazendo mais novidades de Mundo das Trevas pra vocês aqui. Obrigadão, valeu e a gente se vê aí no próximo vídeo.